Salve, meus amores! Boa tarde, boa noite, bom dia, família! Vamos que vamos para a nossa leitura do dia, da nossa cartinha, desse tarô lindo da transformação, que, como eu já disse aqui algumas vezes, não é um tarô, tá, gente? É um oráculo. Tem nome de tarô, mas é um oráculo que reúne contos, né? Do misticismo cristão, judaico, do tantra, do taoísmo, do zen budismo. E tem inspiração também no Osho, né? Então a gente traz aqui diariamente essas leituras. Hoje a gente está no 19º dia, 18º. Vixe, tô perdida no tempo, mas eu acho que é o 19º. Já entrando quase amanhã no 20º, né? Ó, como passa rápido. E eu agradeço a confiança de vocês e a todas as pessoas que estão acompanhando essa série diariamente. A cartinha de hoje é a carta 9, o maior dos milagres, o nome da carta. Vou deixar um pouquinho aqui para que vocês possam ver, né? Carta bonita. O que essa carta quer trazer pra gente hoje? Sobre as tentações dos poderes espirituais. Fazer um milagre é um grande feito, mas não é grande o suficiente. Fazer um milagre é ainda permanecer no mundo do ego. A verdadeira grandeza é tão comum que nada reivindica. É tão comum que nunca tenta provar alguma coisa. Vou ler de novo, viu? Porque ficou claro aqui pra mim, não. Fazer um milagre é um grande feito, mas não é grande o suficiente. Fazer um milagre é ainda permanecer no mundo do ego. A verdadeira grandeza é tão comum que nada reivindica. É tão comum que nunca tenta provar alguma coisa. Uau! Um homem veio até Lin Chi e disse: meu mestre é um grande médium. O que você tem a dizer do seu mestre? O que ele pode fazer? Quais milagres ele faz? Lin Chi perguntou: que tipo de milagres seu mestre tem feito? O discípulo disse: um dia ele me falou para ir para outra margem do rio, segurando um pedaço de papel na mão. O rio era muito largo, tinha mais de 2 quilômetros de uma margem a outra. Ele estava na outra margem. E dali começou a escrever com uma pena, e sua escrita apareceu no meu papel. Eu mesmo presenciei isso, sou testemunha disso. O que seu mestre é capaz de fazer? Lin Chi disse: quando ele está com fome, come, e quando sente sono, ele vai dormir. O homem perguntou: do que você está falando? Você chama isso de milagre? Todo mundo faz isso. Lin Chi respondeu: quando você dorme, faz 1001 coisas. Quando você come, pensa em 1001 coisas. Quando meu mestre dorme, ele apenas dorme. Não se mexe, não se vira, sequer sonha. Somente o sono existe naquele momento, nada mais. E quando sente fome, ele come. Ele está sempre exatamente no lugar onde ele está. Qual o sentido de escrever de uma margem do rio para outra? Isso é pura tolice. Só pessoas tolas se interessariam por isso. Qual é o sentido? Alguém procurou Ramakrishna e disse: meu mestre é um grande homem, ele pode andar sobre as águas. Ramakrishna falou: que tolice, pois eu posso simplesmente ir até o barqueiro e por apenas 2 moedas ele me leva para o outro lado. Seu mestre é um tolo. Vá e faça-o perceber que ele não deve desperdiçar a vida dele com coisas tão simples.
Vá e faça-o perceber que ele não deve desperdiçar a vida dele com coisas tão simples. Mas a mente está sempre desejando algo. A mente não é nada além disso. Um desejo constante de que alguma coisa aconteça. Às vezes está pensando em dinheiro, em ter mais dinheiro, em ter uma casa maior, em ter mais respeito, mais poder político, mais roupas, mais sapatos, enfim. Depois você se solta para a espiritualidade, mas a mente permanece a mesma. Agora quer ter mais poderes psíquicos, telepatia, clarividência e outras besteiras do gênero. Mas a mente permanece a mesma, querendo mais, sempre mais. O mesmo jogo continua. Agora é telepatia, clarividência, poderes psíquicos. Se você pode fazer isso, posso fazer mais do que isso. Posso ler pensamentos das pessoas a milhares de quilômetros de distância. Pior que eu... Enfim. Isso é chato pra caramba, viu? A vida em si já é um milagre. Mas o ego não está preparado para aceitar isso. Ela quer algo especial. Algo que ninguém mais esteja fazendo. Algo extraordinário. Uau! O que é que você acha sobre isso? Quero que você escreva um comentário para mim aí agora. Dá pause no áudio, no vídeo. Escreve para mim o que é que você pensa, o que é que você sente quando você ouve essa reflexão. Porque eu confesso para vocês que dentro desse mundo espiritualista, muitas vezes eu me vi exatamente nesse lugar. E na realidade, ainda me vejo um pouco, viu? Gananciosa, ambiciosa, no sentido de obter mais poderes psíquicos. Quantas vezes eu orei, rezei, pedi a Jesus: ai Jesus, eu queria também fazer os milagres que tu fazia. Ai Jesus, tu prometeu, tu falou, tá lá na Bíblia, que teriam homens, mulheres, teriam outros que fariam coisas ainda maiores do que as que tu fez. Se tu prometeu, tá lá. Eu quero ser uma dessas pessoas. Eu quero poder tocar no meu irmão e curar. Eu quero poder andar na rua e as pessoas se curarem só com a minha própria sombra. Eu quero poder multiplicar a comida, o alimento. Eu quero. Desejo. Ego. Respira e solta. Não tem que querer nada. Aqui você não tem que querer nada. Aqui você só tem que aceitar tudo como é. Aqui, Paloma, você aceita a vida como ela é. Aqui você aprende a desfrutar da vida como ela é. Aqui você aprende a compreender o diálogo e os milagres, os pequenos milagres da vida, que acontecem diariamente, mas você nem sempre está atenta, porque muitas vezes você não está no lugar aonde você realmente diz estar. Então, às vezes, o seu corpo está ali, às vezes, sua cabeça, a sua mente, a sua consciência está em um outro lugar. E eu falei disso hoje de manhã, numa vivência que eu fiz no Colégio Luiz Viana, né, filho, na Cidade Nova. Hoje de manhã eu passei a manhã, né, o comecinho da manhã lá com os professores, coordenadores, fazendo uma vivência. E a gente falou um pouco sobre isso, né? Do estar presente, do estar aterrado, do estar aqui agora desfrutando, saber desfrutar. E quando eu estive lá entregue por inteiro. E foi uma das experiências mais lindas que eu já vivenciei na minha vida. Foi muito edificante, foi muito transformador para mim. E eu acredito que tenha sido edificante para eles também. Se não todos, a maioria, porque eles me agradeceram muito. Mas, quando eu saí de lá, que eu fui levar minha filha na escola, aconteceu um daqueles pequenos, grandes milagres que a gente não costuma dar muito valor. Porque a nossa vida ela é tão corrida que às vezes a gente nem observa.
Eu tava descendo do carro, parei o carro embaixo de uma árvore. E aí fui tirar ela do carro. Quando eu abri a porta, veio um passarinho lindo, branco e preto. Muito lindo, não sei que espécie era aquela. E ele veio devagarzinho, pousou em cima do teto do carro e ficou pousado, interagindo comigo. E aí eu comecei a conversar com o passarinho, porque eu gosto de conversar com os bichos. E aí ele veio, pulou na árvore, em frente, e começou a traçar aquele diálogo. E minha filha ficou olhando, ai meu Deus, mãe. E eu disse pra ela, minha filha, eu tô tão encantada, eu tô tão admirada, eu tô tão agradecida pela quantidade de seres, de animais, de espécies, das mais variadas, a maioria, pássaros, borboletas, que tem chegado até a mim, que tem me feito visitas recorrentes na minha casa, adentrado mesmo a minha casa, o meu espaço, sabe? Interagindo comigo. Anteontem, isso foi hoje, não, anteontem não, ontem de manhã, entrou uma borboleta lá em casa. Ela primeiro pousou no meu pé, depois eu peguei ela veio pra minha mão, conversou comigo, interagiu comigo, depois eu levei ela pra roseira, ela ficou mais um pouco interagindo, e depois ela simplesmente voou e foi embora. E eu agradeci a ela, porque ela também é uma mestra, o pássaro de hoje também foi um mestre. E tudo isso pra quê? O que é que esses mestres estão querendo me ensinar, me visitando tão recorrentemente? Eles estão querendo me trazer alguma mensagem especial que eu tenho que ir pro YouTube, pro Google, para olhar, para ler, para entender qual é o sinal? Não, gente, nem precisa. Isso é tolice. Eles estão querendo me trazer apenas para o estado de presença, para o lugar de contemplar as coisas e de perceber que isso também são pequenos milagres. A vibração do planeta está mudando, não sei se vocês estão percebendo isso. Está mudando, e está mudando para melhor. Tem muita gente morrendo e tem muita gente adoecendo de muitas coisas. E quem não está morrendo e quem não está adoecendo, está se sentindo extremamente cansado, debilitado, às vezes deprimido, oprimido, às vezes estressado, irritado, sem paciência, às vezes sentindo mesmo sintomas físicos, seja sintomas respiratórios, seja dor de cabeça recorrente. Por quê? Porque a vibração do planeta está mudando, está subindo, está elevando. E os nossos corpos, eles estão passando por diversos processos a nível de estruturação do DNA. Porque o DNA, ele está saindo de uma base de carbono para se tornar de uma base cristalina. Então, assim, esses sintomas da transição planetária estão cada vez mais intensos para a gente sentir. Mas a gente tem que ter fé, confiança, procurar formas, maneiras de ficar elevando a nossa vibração, de dentro para fora também, para equilibrar esse movimento que está sendo feito de fora para dentro. Quer a gente queira, quer não, quer você acredite nisso, quer você ache que isso tudo é papo de gente maluco, místico, espiritualista, Zé Ruelas. Entende? Porque você pode olhar para mim e dizer, ah, que nada, isso tudo é história, lorota. Você tá vendo, porque você não tá cego, as coisas estão acontecendo ao seu redor, você tá sentindo muitas vezes, é no seu corpo físico que você sente. Entende? Então, ou você busca nesse momento fazer coisas, buscar realmente ter hábitos mais saudáveis, buscar ter uma rotina mais equalizada com aquilo que você deseja, espera, anseia para sua vida, né? Porque muitas vezes você está numa rotina no modo automático, você não se permite descansar, você não se permite desfrutar, não se permite viver, e a vida vai te desacelerando. Às vezes a vida, ela te coloca até em cima da cama com a doença para que você pare, para que você descanse, para que você se dê um respiro. Porque se você não adoece, você não descansa, você não se dá esse tempo, esse mimo. O mestre estava com sono, ele ia lá e dormia, estava com fome, ele ia lá e comia. Entende? Mas realmente quando ele dormia, ele estava no estado de presença dele. Quando ele comia, ele estava no estado de presença dele. Eu estou aqui agora, eu estou no meu estado de presença. Você está no seu estado de presença agora? Você está conseguindo me ouvir? Você está conseguindo me ler? Você está conseguindo me sentir aí onde você está? Se você respondeu sim para essas 3 perguntas, com certeza você está em estado de presença. Mas se em alguma delas você respondeu não,
ou talvez eu não sei. Fiquei em dúvida. A dúvida, o talvez, o não sei. Tudo isso é um não. Entende? Então que a gente possa realmente, gente, verdadeiramente nos conectar cada dia mais com os pequenos milagres da vida. Que a gente possa verdadeiramente se abrir para poder enxergar, contemplar, agradecer, reverenciar tudo de pequeno, mas que é tão grandioso que muitas vezes a gente esquece de dar o devido valor. Porque muitas vezes é dando valor ao pequeno que depois o grande chega, sabe? Foi uma das coisas que fevereiro me ensinou. Às vezes a gente menospreza, às vezes a gente diz, tô aqui, que nada. Vou fazer um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Dinheiro, né? R$1, R$2, R$5, que nada, isso é bicharia, é muito pouco. A gente não dá valor. 100, 200, 300, para alguns pode já ser muito, mas se você pegar uma pessoa que é milionária, vai ser também uma bicharia, um troco, um trocado. Aí quando você olha 100 mil, 200 mil, 500 mil, enche meu olho. Aí eu já vou, aí eu já gosto. Mas isso tudo é tão relativo, gente. Porque às vezes o que é muito para um pode ser insignificante para outro, compreende? Então o meu padrão de vida é insignificante para um padrão de vida de, por exemplo, um dono de uma plataforma como essa que é o YouTube. Entende? Porém, pode ter outras pessoas que me olham hoje, que me enxergam e dizem, porra, velho, a Alma é rica perto de mim. Rica financeiramente, né? Padrão de vida dela, meu Deus, eu não chego nem perto. Entende? Então, tudo é muito relativo e a gente precisa aprender a dar valor a exatamente tudo. Desde um grãozinho de areia a toda aquela imensidão, aquela toda vastidão que tá ali, ó. Quando a gente vai numa praia, que muitas vezes a gente pega e joga lixo e come e taca o lixo no chão, sabe? Então, busquem ter uma consciência, busquem ter uma delicadeza quando vocês forem avaliar o pequeno e o grande. E você que gosta de ir à praia, aproveitar o ensejo aqui, busque levar um saquinho plástico junto de você, ou 2 saquinhos, ou 3 saquinhos, supermercado mesmo, sabe? Chega na praia, tudo que você consumir, põe no saquinho, põe na mochila, leva o saco e põe dentro do lixo. Se você não achar um lixo, né, que você possa descartar ali na região da praia, você leva para casa e descarta no seu lixo de casa. E aproveita e faz um bem maior. O lixo que você enxergar e que tiver ao alcance das suas mãos, cate. Ponha no saquinho, sabe? Quantas vezes eu já fui pra praia pra sair de lá com 2 sacolas de lixo? Que não fui eu que joguei, porque eu não jogo lixo na praia. Que foram os meus irmãos ignorantes que fizeram isso. Mas que ao pegar, colocar ali dentro, né? Há um milagre aí acontecendo. Observe, o meu mestre anda sobre as águas, maravilha, um milagre. Eu amo Jesus, porque Jesus andou sobre as águas. Isso não deixa dele ter desonra, né, diante de mim. Isso não faz com que ele seja menos diante de mim. Mas o mestre do outro lado vai lá e paga 2 moedas e atravessa o bar e faz o mesmo percurso. Compreende? Então, se você não é capaz de andar sobre as águas, se eu, Paloma, não sou capaz de sentar e dar um comando e fazer com que todo o lixo da praia ali seja recolhido, transmutado e enviado para a luz, e que a praia esteja totalmente limpa, como seria o correto, né? Como seria, eu acho que o que agradaria mesmo a nossa mãe Iemanjá, ao invés da gente ir para lá todo dia 2 de fevereiro e depositar um monte de coisa dentro da água, eu acho que agradaria muito mais ela se a gente fizesse um movimento contrário, viu? Recolher um monte de lixo que a gente costuma deixar lá. E as flores, a gente doar flores do nosso próprio coração. Eu acho que as flores ainda eu relevaria, sabe? As rosas eu relevaria, porque é natural, né? Vai se decompor aquilo ali. Mas outros tipos de oferendas, nunca, jamais. Sabe? Então que a gente tenha essa consciência
de que a gente é capaz também de promover milagres. Porque a partir do momento que eu chego e faço a minha parte, e materializo a minha parte, a partir do momento que eu estou consciente que eu estou naquele lugar, eu não só estou sentada na praia, curtindo o mar, vendo a brisa, desfrutando, não. Eu estou na praia percebendo o que é que está ao meu redor. E se eu amo tanto aquele ambiente, da mesma forma como eu amo a minha casa, eu quero ver a minha casa limpa, bonita, cheirosa, da mesma forma, eu vou fazer o mínimo, que é levar um saquinho de supermercado com lixo, e por onde eu passar que eu encontrar lixo jogado, eu vou me abaixar e vou pegar aquele lixo, porque a minha mão não vai cair. E esse movimento que eu faço, ele gera impacto para minha filha, porque ela vê, ela não joga, porque quando ela acha, ela cata também. Ó, mamãe, põe aqui no saquinho. E quando ela crescer, ela vai perpetuar isso, ensinar para os filhos dela isso. Esse movimento, ele gera um olhar das pessoas, porque muita gente vai olhar e vai dizer, uau, o que é que ela está fazendo? Eu cheguei no Rio de Janeiro, gente, em Copacabana, e eu fiz isso. Porque eu queria sentar para consagrar um rapé e não tinha absolutamente um lugar limpo. Foi a praia mais imunda que eu já fui em toda a minha vida. E eu fiquei decepcionada em conhecer Copacabana daquela forma. Compreende? Na época eu tava com meu ex-companheiro, ele ficou alucinado, né? E aí eu comecei a catar lixo, literalmente. Eu comecei a fazer uma faxina na praia, baixou a faxineira e eu fui catando. E quando pensar que não, a gente tinha, sabe, feito uma roda enorme assim, um círculo literalmente limpo. E ao redor tava lá aquela sujeira que eu não conseguia mais alcançar. Porque eu também já tava cansada de tanto catar lixo. E ele tinha me ajudado pra caramba também. E aí eu lembro que quando a gente sentou, eu fui lá no mar, lavei minhas mãos com água salgada. Depois eu vim, peguei álcool, spray, bati na mão, sequei a mão na canga. Falei, pronto, agora eu vou consagrar meu rapé. E aí ele disse assim pra mim, rapaz, tu tinha que ter nascido com sol em virgem mesmo, viu, minha filha? Porque, e outra, a gente tinha que estar aqui nesse lugar, fazendo isso aqui, tu tinha que baixar a faxineira e fazer esse movimento aqui. Porque tu tá constelando o teu mapa hoje. Eu não me lembro, tava acontecendo algum movimento no céu, né, de alguma casa, tinha algum trânsito celeste, que ele não me falou nada. Eu fiz o movimento todo, depois que eu concluí, foi que ele veio e traduziu para mim aquilo que eu tinha feito inconscientemente, mas que ele, com a visão de astrólogo e de constelador familiar, constelador sistêmico, né? Ele conseguiu enxergar todo o movimento que eu fiz ali em um simples ato, sabe? E é assim, gente, que a gente faz milagre. E é assim que os milagres verdadeiramente acontecem. Espero que vocês possam refletir e guardar, né, aquilo que faz sentido, aquilo que não faz, descarta, não precisa ficar para você, tá tudo certo, tá? Um grande beijo, que Deus abençoe, guarde, proteja, ilumine você grandemente e até amanhã.